Continuando a falar acerca do treinamento desses modelos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a escolha de alguns hiperparâmetros, né? Como a gente viu, existem vários hiperparâmetros, que são os parâmetros associados a esses modelos. Os modelos possuem parâmetros que correspondem às suas configurações para realizar um mapeamento n-dimensional no espaço de representação do problema. Então, normalmente, o ajuste desses hiperparâmetros precisa ser feito utilizando algum tipo de reamostragem dos dados para garantir que, de alguma forma, a gente não está enviesando os dados em relação tanto ao projetista quanto ao treinamento do modelo. Então, a gente pode utilizar rollout com 3 conjuntos ou, eventualmente, validação cruzada para realizar essa operação. Então, eu garanto que o conjunto de treinamento e o conjunto de validação e o conjunto de teste não são os mesmos. Então, eu ajusto os meus parâmetros com relação ao conjunto de validação e nunca com relação ao conjunto de testes. Se eu fizer isso usando validação cruzada, eu tenho que também prever um terceiro conjunto para fazer o ajuste desses hiperparâmetros. Então, o ajuste dos hiperparâmetros, além da escolha dos parâmetros a serem utilizados, é muito importante prestar atenção na metodologia associada a esse treinamento. Então, vocês têm que garantir que não estão enviesando o modelo de nenhuma forma, seja com o próprio projetista ou na forma como está sendo realizado o treinamento. Um dos hiperparâmetros que precisa ser configurados é a própria arquitetura, né? Então, definir quantas camadas vão ser utilizadas. Primeiro, qual é o tipo do modelo, quantas camadas vão ser utilizadas, quais as configurações associadas às dimensões dos filtros de convolução, das dimensões da camada de pooling. Então, são algumas das configurações que têm que ser realizadas pelo projetista, né? A gente já comentou sobre várias dessas opções. Algumas opções de regularização. Qual é a técnica de regularização que vai ser utilizada? Se vai se utilizar batch normalization, se vai se utilizar augmentation, né? Algum tipo de dropout de poda de conexões para realizar o treinamento do modelo. A taxa de aprendizagem a gente vai abordar nesse vídeo, né? E alguns dos algoritmos de otimização a gente já abordou no vídeo sobre otimização. Então, se a gente for considerar aqui um algoritmo ou um fluxo genérico aqui para treinamento de um modelo que precisa ser considerado, talvez uma sugestão de alguns passos para serem realizados para poder treinar esse tipo de modelo, uma das recomendações iniciais seria vocês verificarem a sua luz, a gente chama de teste de sanidade, verificar se pegar um conjunto pequeno de dados e verificar se o seu modelo está aprendendo, para verificar se a modelagem que você fez sobre o problema foi eficiente, se a função de perda que eu estou utilizando é representativa para o problema a ser tratado. Então, o que eu faço? Verifico lá a minha loss inicial em relação ao meu conjunto de dados gerados de forma aleatória, tento realizar o overfit sobre um conjunto pequeno de dados. Então, pegue alguns mini-bets e tentem verificar se vocês estão aprendendo, estão conseguindo fazer com que esse conceito associado a esses dados esteja sendo aprendido. Se não estiver, verifiquem eventuais erros de configuração ou eventuais erros de programação associados a esse modelo, né? Encontra aí uma taxa de aprendizagem na qual a sua loja comece a cair. A ideal é que ela caia para muito próximo de zero. Então, ajustar essa taxa de aprendizagem é um hiperparâmetro bem relevante, né? E treine aí, escolha aí uma configuração de hiperparâmetros que considerem a arquitetura, a função de perda e a taxa de aprendizagem. Treine o seu modelo por algumas épocas, 5 a 10 épocas ou um pouco menos até, e verifique se esse modelo está de alguma forma melhorando em relação ao seu desempenho, né? Refine a busca e a partir disso você pode começar a refinar. Você iniciou aqui uma configuração de hiperparâmetros que chegou a uma loja arbitrada, e a partir dessa loja você quer ajustar esses hiperparâmetros de forma que você consiga refinar esse resultado e diminuir essa loja, sempre lembrando que o erro que você vai ter que considerar é do conjunto de validação e não do conjunto de teste, para evitar que você enviese ou direcione esse treinamento e eventualmente entre em overfitting. Olhe para as curvas de desempenho, então olhe para a curva da loss, olhe para a curva
do desempenho, né, se ela está subindo, do erro de validação, se ele também está indo na direção do erro de treinamento, se estão em direções contrárias, e fique fazendo esse processo iterativo até encontrar uma configuração que seja razoavelmente boa. Então, uma coisa que a gente já comentou anteriormente, no início desse módulo, é que você precisa ter um alvo, né? Você precisa saber quão longe você quer ir durante o processo de treinamento e que seja um valor realista, né, e razoável, porque de nada adianta você tentar buscar uma configuração que não seja possível e que não vai atender ou que não vai atender as características do problema. Então, eu ficar com um desempenho abaixo é ruim, mas tentar buscar um desempenho muito acima do desempenho que um humano faz nessa tarefa, por exemplo, pode ser irreal, ou eu posso demorar muito tempo e gerar uma arquitetura muito complexa nesse processo de busca. Então, uma das coisas que vocês podem fazer durante o processo de treinamento é analisar o comportamento do modelo durante esse treinamento, em cima dos dados de validação, normalmente, né, treinamento e validação, e interpretar quais são as características que esse modelo está gerando, né? Então, aqui você normalmente vai conseguir visualizar uma curva associada ao seu erro de treinamento, ou à loja do seu treinamento, e o seu erro de treinamento e o erro de validação. E a partir disso, você consegue, de alguma forma, verificar quais são algumas ações ou técnicas que você pode utilizar para melhorar, né? Então, se você está com uma loja com uma configuração parecida com essa, então você teve uma inicialização, né, de pesos e a sua loja eventualmente andou aqui num platô e começou a cair. Provavelmente esse ponto foi um ponto de inicialização ruim, talvez a técnica de inicialização dos dados que você esteja utilizando não seja muito eficiente e pode ser ajustada, ou talvez utilizar uma arquitetura previamente treinada como inicialização dos pesos. Se eu estou olhando por essas duas curvas aqui relacionadas à acurácia e eu vejo que o meu erro a minha acurácia, né, o meu desempenho está subindo para treinamento, mas ele está caindo para validação, possivelmente o meu modelo entrou em overfitting e eu deveria ter parado o treinamento, né, num early stop, em algum ponto relacionado aqui a esse espaço de busca, né? Uma outra característica que vocês podem analisar é se o gap entre o erro de treinamento e o erro de validação não for muito grande. Possivelmente está sugerindo que o meu modelo poderia aprender um pouquinho mais, eu poderia tentar aumentar o overfit desse modelo para tentar fazer com que ele represente melhor os dados e seja mais, aumente o poder de generalização dele, né? Então, apesar de eu não ter aqui um overfit, né, a curva de treinamento e a curva de validação seguem na mesma direção, eu talvez podia aumentar um pouquinho esse gap aqui em relação a esses dois erros para aumentar o poder de generalização desse modelo aqui, né, estimulando um pouco de overfit. Se por outro lado eu tenho um gap em relação aqui à minha taxa de treinamento e validação e a direção, tanto do treinamento como da validação, estão indo na mesma direção, né? Então eles estão subindo os dois, eu posso treinar por mais tempo, porque o meu modelo continua aprendendo. Então esse é um ponto interessante da superfície de ajuste que permite que eu treine mais e generalize melhor o desempenho. Uma outra coisa que pode ocorrer durante o processo de treinamento, você perceber que a sua loja não está caindo. Então ela cai por certo ponto e até a partir de um determinado momento ela começa a ficar estagnada em algum platô, né? O que pode ser feito é eventualmente diminuir a taxa de aprendizagem. A gente não falou que existem várias, na superfície de busca, nesse tipo de modelo que tem muitas dimensões, existem vários pontos de mínimo, tanto pontos de mínimo como pontos de célula. Possivelmente ele está preso em um desses dois pontos, normalmente um ponto de célula, e o que você quer é que ele entre em algum mínimo para continuar o processo de otimização. Uma das coisas que você pode fazer é uma redução da taxa de aprendizagem. Na medida que eu reduzo a taxa de aprendizagem, eu diminuo o passo de ajuste do gradiente, e aí eu obrigo ele a dar um passo menor que eventualmente vai levar ele para dentro do mínimo. Na medida que a maioria que um modelo tem muitas dimensões, a gente sabe que os mínimos, estudos em relação a esse tipo de superfície, sugerem que, na medida que eu tenho um espaço n-dimensional com muitas dimensões, os mínimos são muito parecidos.
Então, em vez de ficar procurando o melhor mínimo nesse grupo, seria interessante eu explorar melhor o mínimo que está próximo à minha superfície de busca, né? Então, diminuir a taxa de aprendizagem pode ir nessa direção. Tanto é que a maioria dos modelos, dos algoritmos de treinamento mais eficientes, eles adotam uma taxa de aprendizagem variada. Tanto o algoritmo de Adam, né, o Adagrad, o RMS próprio, a gente viu, eles tentam de alguma forma estimular que a influência da taxa de aprendizagem seja variada em relação à quantidade de iterações. O que a gente pode fazer é estimular ainda mais que essa taxa caia durante o treinamento. Caia ou varie. Ela pode tanto cair quanto subir, porque a gente não sabe exatamente qual seria a configuração ideal dela antes de começar o treinamento. Então, algumas das técnicas que são utilizadas normalmente para fazer isso, né? A gente pode, em determinadas iterações, reduzir por algum fator essa taxa de aprendizagem. Isso vai fazer com que a nossa loja, e isso vai ser um comportamento que vocês vão verificar, né? Na medida que você tem lá um comportamento, esse comportamento tem uma variação, veja que essa loja tem uma variação porque a gente está fazendo treinamento em mini batch, né? Então, cada mini batch pode ir numa direção, mas o comportamento médio dele vai na direção de diminuir o erro associado. E na medida que eu faço aqui uma redução na taxa de aprendizagem, veja que eu entro possivelmente um mínimo aqui que diminui a minha loja. E veja que fazendo isso novamente, depois que eu explorei toda essa região, eu tenho uma outra queda, né? Obviamente que eu vou ter um limite para fazer esse tipo de redução, né? E eu não sei exatamente quais são os pontos ideais para fazer isso, se eu ficar arbitrando os pontos de queda. O que eu posso fazer é monitorar o desempenho da minha loja e escolher quais seriam os pontos de queda ideais, né? Existem várias técnicas para fazer isso, vários papers sugerem, dependendo da aplicação, quais são as técnicas mais interessantes. Veja aqui, inclusive uma queda linear, sugerida aqui no treinamento de uma arquitetura de processamento de linguagem natural muito eficiente, que é a BERT, sugere que essa queda seria linear em relação à quantidade de iterações. Então eu vou lá diminuindo de forma linear na medida que eu vou avançando o algoritmo. Outra abordagem associada a essa, que é muito utilizada na maioria dos modelos, né, é eu arbitrar essa queda em relação à quantidade de iterações. Eu tenho lá uma taxa de aprendizagem final e ela vai ter uma taxa de decrescimento em relação à quantidade de iterações. Então, a curva de queda dela vai ser mais ou menos essa, né, em relação à quantidade de iterações. Então, veja que ela tem pontos de não linearidade, mais no início e no final da curva, e um centro quase linear, né, de decrescimento da taxa de aprendizagem. Existem outras variações, por exemplo, essa é uma variação que a gente sugeriu, porque a gente nunca sabe exatamente qual é o ponto de não linearidade que tem que ser oferecido. O que a gente tem aqui é um outro hiperparâmetro que ajusta qual seria o ponto ideal de eu começar a ser linear e ser não linear em relação a esses modelos. Então, são alguns hiperparâmetros que você pode adicionar e tentar melhorar o desempenho do seu modelo. Outro tipo de técnica bastante interessante, né, considera um conceito associado ao ARMAP, né? Eu nunca sei exatamente qual seria a taxa inicial ideal, se eu colocar uma taxa de aprendizagem muito grande no início, eu posso ter uma explosão associada a esse gradiente. Então, uma das sugestões desse tipo de modelo é: você começa com a taxa de aprendizagem 0, vai subindo ela por um determinado número de iterações até você atingir lá um teto que você verifique que a sua loja começa a cair, e a partir disso você começa a reduzir ela durante as iterações. É uma outra abordagem bem interessante do ponto de vista de minimização do erro, considerando uma taxa de aprendizagem variável. Existem outras técnicas bem mais interessantes, porque a gente nunca sabe se é melhor diminuir ou aumentar a taxa de aprendizagem. Então, existem algumas abordagens que são cíclicas. Eu começo com uma taxa de aprendizagem baixa, que pode ter lá, que é arbitrada, e ela vai subindo até um valor mais alto, e depois decresce novamente, e pode subir e decrescer, e essa variação ela pode ser da mais variada possível. Ela pode ser um valor fixo, né? Eu posso ter uma taxa de decrescimento que ela vai ser fixa, né? Também linear, ou ela pode ser exponencial. Então, assim, as variações são muito, muito grandes, e as possibilidades são muito grandes, e o resultado é extremamente interessante do ponto de vista de otimização. Então, a taxa de aprendizagem
variável, ela é um consenso. A maioria dos pesquisadores sugerem que você precisa atualmente ter uma taxa de aprendizagem variável. Como fazer isso? São várias técnicas que podem ser sugeridas, mas a maioria normalmente vai na direção de você decrescer em relação à quantidade de iterações. Então, um resumo associado aos principais hiperparâmetros que são utilizados no treinamento desses modelos e qual seria, talvez, a sensibilidade deles, o resultado em ficar alterando esses hiperparâmetros, né? A taxa de aprendizagem, a gente já comentou, ela tem uma resposta muito alta em relação ao desempenho do modelo, então ela é bem sensível. Na medida que eu ajusto uma taxa de aprendizagem para uma configuração ideal, eu tenho um resultado muito importante do ponto de vista de loss, eu tenho uma loss bem baixa, né? A escolha do otimizador, apesar de ser relevante, ela não tem uma influência muito grande, então eu tenho diferentes otimizadores que conseguem chegar a resultados muito parecidos, né? O tamanho do batch size também normalmente está mais associado ao poder computacional que eu tenho do que a taxa de resultado. Às vezes eu preciso de um batch maior ou um batch menor, dependendo do problema, mas normalmente isso não influencia. Então, eu utilizar um batch com 16, 32, 64 está mais associado a quanto memória que eu tenho para poder fazer o cálculo do gradiente dentro da própria GPU, do que necessariamente associado ao próprio modelo, né? A inicialização dos pesos influencia, então ter um bom algoritmo de inicialização dos pesos influencia mais na medida que eu tenho mais camadas em relação ao modelo. A função de perda é muito importante, então a gente vai ter um vídeo sobre isso, analisando algumas das características das principais funções de perda, porque ela está diretamente associada ao problema que a gente vai tratar. Então, ter uma boa representação do estado atual dos pesos é muito importante na representação do modelo, né? A profundidade do modelo pode influenciar, dependendo do problema a ser tratado, mas o que a gente sabe é que, eventualmente, a gente consegue, hoje em dia, ter modelos que respondem bem com arquiteturas não tão profundas. Então, a gente começou aumentando a profundidade dos modelos para chegar a um resultado eficiente, só que os modelos ficaram muito grandes e hoje a gente tem técnicas para tentar diminuir o tamanho desse modelo para que ele possa ser utilizado em hardwares com menos restrição, ou com mais restrições, desculpe, né? E tendo o mesmo poder de generalização. O que isso quer dizer? Eu consegui, por exemplo, colocar um modelo desse Deep Learning dentro do celular ou num dispositivo embarcado, né? A gente vai falar sobre otimização de modelos e modelos que representam informação de uma forma mais comprimida. A gente vai ter um vídeo sobre isso e é muito importante, principalmente para a indústria. As camadas de parâmetros também são muito importantes, como é que eu ajusto a representação desses modelos, a gente vai falar durante todo esse módulo. A regularização tem um impacto relevante nesse tipo de ajuste, né? E a não linearidade também. Então, o tipo de não linearidade normalmente está associado ao tipo de função de ativação que a gente está usando. Hoje em dia a gente está usando muito a função ReLU, normalmente está associada a Batch Normalization, eles têm um poder de decisão, um poder de resultado bem interessante. Então, relacionando a esse diagnóstico durante o treinamento do modelo, algumas sugestões que a gente pode considerar para que vocês analisem durante o processo de treinamento que pode eventualmente melhorar o desempenho do modelo, né? Então, se você perceber que o seu erro está aumentando em vez de cair, se a sua loja está aumentando em vez de cair, tem que verificar eventualmente se não tem um erro de programação associado aos seus dados, né? Se a taxa de aprendizagem está muito alta, então eu não estou entrando em mínimos, eu estou saindo deles, na verdade. Uma outra característica que pode acontecer, e ela acontece bastante, é na hora de programar a função de perda da softmax, ou também da entropia cruzada, inverter os vetores de saída desejada e saída obtida, que isso pode oferecer uma resposta incorreta, né? Na medida que você vê que o seu erro aumenta muito, né? Pode ser um problema de cálculo dos gradientes ou eventualmente das bibliotecas que você está utilizando, eventualmente um problema de representação, talvez você não está conseguindo mais representar os dados utilizando a base de representação, ou a taxa de aprendizagem está muito alta. Se o erro está oscilando muito, eventualmente você precisa verificar se o rótulo associado aos dados não tem alguma incoerência que está levando o modelo a ir em direções opostas ou
as características dos dados que estão em treinamento, estão em validação ou estão em teste não são diferentes, a distribuição desses dados não está diferente, ou eventualmente a taxa de aprendizagem também está muito alta. Veja que a taxa de aprendizagem tem um ponto bem importante, né? Ela tem um peso interessante aqui na maioria dos problemas. Se o erro está constante, você está num platô, num ponto de célula, né? Ou no mínimo, você tem que verificar a taxa de aprendizagem, possivelmente diminuir ela pode ajudar. Se os gradientes estão sendo ajustados, se eventualmente você não está introduzindo muita regularização, quer dizer que o seu modelo está entrando em underfitting, né? Se a entrada não está incorreta, se você não tem um erro de codificação associado a esse modelo, ou eventualmente um erro de codificação associado ao rótulo dos dados. Então, são alguns indícios que vocês podem levar em consideração durante o treinamento desses modelos, né? Então, de forma geral, somente para fechar esse vídeo, algumas das características que vocês podem usar, né? Iniciar simples, então inicie um modelo de forma simples, considerando poucos dados, verifiquem se, façam o que a gente chama de teste de sanidade, que é verificar se a sua lógica está funcionando para poder verificar o erro associado aos dados, se o seu algoritmo de treinamento está conseguindo de alguma forma diminuir sua lógica ou até eventualmente fazer o overfit sobre um conjunto pequeno de dados, né? Tente de alguma forma debugar o seu modelo, né? Tentar analisar alguns pontos intermediários em relação à entrada e à saída para ver se você implementou de forma correta, né? Tenha uma boa forma de avaliação e essa forma de avaliação seja independente, que você consiga garantir que você não está criando um viés durante o treinamento, seja sobre os dados, seja sobre o próprio projetista, né? Alguma forma de fazer um ajuste desses hiperparâmetros. Esses ajustes eles podem ser feitos de forma automática ou pode ser feito de forma manual. Normalmente você tem alguns algoritmos de grid search que são bem eficientes para fazer isso, mas alguns papers sugerem que vocês têm resultados mais interessantes se vocês fizerem o ajuste de forma aleatória, né? Então mexer nos pesos dos hiperparâmetros de forma aleatória e direcionar essa busca na direção de minimização. O esforço computacional pode ser menor e eventualmente melhorar, né? Aumentar as dimensões do modelo ou até a quantidade de dados que vocês têm, usar modelos pré-treinados, podem ser algumas das técnicas que vão ser utilizadas para melhorar o desempenho desses modelos.